Boa tarde a todos. Declaro aberta a 72ª sessão ordinária do terceiro período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto bíblico, por gentileza. Boa tarde a todos. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Em discussão, obrigado. Em discussão a ata do dia 29 de outubro de 2019. Não havendo divergência dos senhores vereadores, considera-se aprovada a ata. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes recebidos. Requerimento. Protocolado sobre o número 3429/2019. Autoria Carlos Fangueiro. Que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do regimento interno, que seja efetuado pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Elias Roque e à Secretaria Municipal competente quanto ao viaduto ferroviário que passa sobre a Avenida Senador Atílio Fontana, onde dá acesso à BR-277 e algumas empresas como a BRF, Sadia. Indagamos. Primeiro, existe processo tramitando na Prefeitura para a revitalização da via e ou projeto para melhorar as condições de tráfego? Segundo, há possibilidade de rebaixar a via visando acabar o enrosco dos veículos pesados que por ali trafegam? Indicação. Protocolada sobre o número 3426/2019, autoria Valdir Leite, que solicito a dispensa das leituras das indicações, senhor presidente. Coloco a apreciação do plenário a solicitação do primeiro secretário de dispensa da leitura das indicações dos senhores vereadores. Não havendo divergência, considera-se aprovada a solicitação do primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos oradores inscritos. Não tem orador inscrito, então vamos à ordem do dia. Existem na casa, hoje, 5 pedidos de regime de urgência, os itens 1, 3, 5, 7 e 9. Eu coloco a apreciação do plenário, a solicitação da mesa para que os regimes sejam votados em bloco. Em discussão, a solicitação da mesa. Em votação, a solicitação, que é a permissão para os 5 regimes serem votados em bloco. Vereador Tucano. Adriano Ramos, ausente. Alex Alves, ausente. Nagel. Fangueiro. Ratinha Miguel, não se encontra. Edu, não se encontra. Fábio Santos, não está. Nóbrega. Gilson Marcondes, não se encontra. Se encontra, obrigado. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias. Luiz Maranhão. Solicitação de regime de votação em bloco de 5 de regimes de urgência. Nilo Monteiro, não se encontra. Sargento Orley. Favorável. Sandra Dodorinho. Tiago Kutz, não se encontra. 3, 6, 9, com 11 votos, está aprovado a solicitação da mesa para votação dos regimes em bloco. Então, com a permissão do plenário, estamos colocando agora os regimes, os pedidos de regime de urgência em bloco, ou seja, dos itens 1, 3, 5, 7 e 9. Em discussão, os regimes. Em votação, Tucano. Adriano Ramos, ausente. Alex Alves, ausente. Nagel. Fangueiro. Ratinha Miguel, ausente. Edu. Fábio Santos, ausente. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias Daneg. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Favorável.
Sandra Dodorinho. Tiago Kutz. Aprovado os regimes de urgência, eu suspendo a sessão por 5 minutos para que as comissões possam exarar parecer nas matérias.
Eu solicito ao vereador João Mendes que faça parte da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente, de maneira ad hoc, para poder exarar parecer.
Todos os pareceres são favoráveis? Todos os pareceres. Com os pareceres favoráveis das comissões, e já com a aprovação do plenário para que a votação seja feita em bloco, nós votaremos. Eu coloco. Então, os regimes já foram aprovados pelo plenário, então agora eu peço a apreciação do plenário para que sejam votados em bloco os itens 2, 4 e 6, uma vez que são leis complementares, e depois eu vou colocar em votação também, se for o caso, se o plenário... Não, vamos colocar separado. Primeiro, colocar os itens 2, 4 e 6, que são leis complementares, para discutir, para votar em bloco. Por isso eu coloco em discussão para o plenário autorizar ou não a votação em bloco das matérias dos itens 2, 4 e 6, que são 3 projetos de leis complementares. Em discussão, a solicitação da votação em bloco. Em votação, Tucano, Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, ok. Ratinho Miguel. Eu vou, até atendendo as pessoas que já votaram, eu vou solicitar a proposição, na verdade foi da mesa, mas como são todas matérias oriundas do Poder Executivo, eu vou pedir para que o líder do governo se manifeste com relação à solicitação da votação em bloco, antes de continuar a votação. Senhor presidente, só justificar a ausência do vereador Ratinho por problemas de saúde, ok? Está justificado, vereador. A questão do alvará, o 2, 4 e 6, a questão do 13º e o 6, que é a questão do cartão de crédito. Trata de alvará. Então, agora eu passo a palavra para o líder do governo externar seu desejo ou não da votação em bloco das matérias oriundas do Poder Executivo. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, a mensagem contida na ordem do dia, no item 2, que altera o artigo 103 da Lei Complementar 110, de 18 de dezembro de 2009, na realidade, conforme está sendo destacado o presente projeto, ele visa dar maior eficiência no trâmite do pagamento das taxas municipais. Espera aí, vereador, só um pouquinho. A gente não está discutindo a matéria aqui. É só saber se a liderança do governo solicita a votação em bloco das matérias ou prefere votar individualmente. Solicito, senhor presidente, que seja votado em bloco. Haja vista, as matérias têm um entendimento fácil e nas explicações que daremos na sequência também ficará mais ainda fácil a votação e encaminhamento, porque ela visa o bem comum.
Agora sim, com a solicitação do líder do governo, vereador Tucano. Adriano Ramos. Alex Alves. Ausente. Nagel. Fangueiro. Ratinho Miguel ausente. Justificado. Edu. Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. João Mendes. Josias. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dodorinho. Tiago Cutz. 3, 6, 9. 9 votos favoráveis, 6 votos contrários. Então, as matérias serão votadas em bloco. Itens 2, 4 e 6. Então, coloco aprovada a votação em bloco pelo plenário. Tá. Aprovada a votação em bloco pelo plenário, coloco em discussão as 3 matérias. Tá, itens 2, 4 e 6 da pauta. Em discussão, em votação, vereador Tucano. Adriano Ramos. E a 6? Já está em votação. Não, itens 2, 4 e 6 da pauta. Eu vou para facilitar aqui. O item 2 da pauta trata da que acrescenta o artigo 103 da Lei Complementar número 110, de 18 de dezembro de 2019, o parágrafo único, passando a vigorar da seguinte forma. Parágrafo único da lei do artigo 103. A taxa de vigilância sanitária, após o primeiro lançamento, será emitida automaticamente em cada exercício em seu valor integral e com vencimento em 30 de março do ano corrente. Ou seja, vai ser emitida sempre no mês de março, ok? Esse é o item 2. O item 4 trata da autorização, caso haja dotação orçamentária, saldo orçamentário, para pagamento do 13º do Vale Alimentação do Trabalhador da Prefeitura. E o item 6... O item 6 autoriza o Poder Executivo a receber seus débitos através de cartão de crédito. Por nada. Então, favorável, Adriano Ramos. Alex Alves. Nagel.
Fangueiro. Justificativa de voto, senhor presidente. Só para justificar, só para explicar, eu coloquei em discussão, viu, vereador? Eu coloquei 2 vezes em discussão. Só justificativa, né? Ok. Então, essa guia da vigilância sanitária, eu acho que é um avanço, né, para o pessoal, mas só que tem um certo receio de deveria ser feita uma certa divulgação mais acentuada para as empresas, né, porque muitas delas que encerraram as suas atividades e ainda mantêm a empresa em funcionamento, não receber... Dá para discutir? Dá para continuar? Não, você pode continuar, o senhor está justificando. Não, está justificando, então. Muitas dessas empresas não saberão que será emitida automaticamente uma guia. Então, eu acho que voto a favor, mas eu acho que tem que reforçar a divulgação para as empresas saberem que vai ser feita automaticamente a expedição dessa guia. Na mensagem 58, que fala sobre o 13º do Vale da Refeição, sou favorável porque condiz com o benefício para os funcionários. Nessa minha votação, da votação 59, é um projeto de lei meu, que foi estabelecido aqui, em comissão. Então, parabenizo o prefeito pela nossa iniciativa. Eu de colocar o projeto e ele... Ok, vereador. Então, o senhor é favorável? Ok. Ratinho Miguel, ausente, vereador Edu. Justificativa, senhor presidente. 1 minuto para justificar, vereador. Na realidade, senhor presidente, nem caberia justificativa, porque o líder da Câmara Municipal, líder presidente, já deu uma justificativa muito objetiva das três mensagens. E citando aqui a questão da mensagem 056, as empresas saberão sim, colegas vereadores, porque este é um pleito do Sindicato dos Contabilistas também, que queriam já há muito tempo, pleiteiam a fixação desta data base, deste mês base, digamos assim, para o atendimento dessas taxas. Então, não tem nada sem ser divulgado, muito pelo contrário. A Prefeitura está atendendo uma reivindicação das entidades, das empresas, na realidade, senhor presidente. Edu favorável, vereador Fábio Santos. Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias Daneg, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, ausente, Sargento Orley. Desculpe, vereador, desculpe. Sargento Orley, pois não. Eu quero frisar isso que o professor Carlos Fangueiro citou aí. Ele já fez isso aí, deu o primeiro passo, está aguardando, mas isso aqui é muito importante, porque o Luizinho Maranhão, o vereador Luizinho Maranhão, sabe que Vossa Excelência sempre debateu isso aqui, maior agilidade nos serviços públicos. Então está aí um grande projeto, visa da maior eficiência, o trâmite de pagamento de taxas municipais, e uma coisa muito boa. Isso aí é merecedor é louvável. E outra coisa também, que nós estamos aqui, mais uma grande notícia para nossos servidores, que terão aí a oportunidade de serem beneficiados no final do ano com o 13º do auxílio alimentação. Isso é uma declaração tácita da importância que o prefeito municipal e nós, vereadores, vimos oferecer aos nossos valorosos servidores municipais. Então, serei favorável, senhor presidente. Muito bem. Sandra Dudarinha. Tiago Cutes. Pois não, vereador? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, meu voto será favorável aos 3 projetos. Acho muito importante. Os sindicatos dos contadores também estavam envolvidos, então eles é que geralmente acabam fazendo essa comunicação das taxas para as empresas, quando devem ser pagas. Isso vai facilitar muito o serviço. 13º no Vale Alimentação, também muito importante. E gostaria de parabenizar o professor Carlos Fangueiro por ter levado, então, essa ideia
de cobrar os tributos em cartão de débito, em cartão de crédito. Acho que isso é uma inovação muito grande, é trazer a prefeitura para o caminho da inovação. E espero, senhor vereador Carlos Fangueiro, que isso seja um começo de uma conversa com o Poder Executivo para, de fato, trazer boas ideias, que o senhor venha para a situação. Acho que isso expõe muito esse desejo, expõe muito que esse cenário provavelmente se consolidará no futuro e ideias boas como essa, sim, devem ser trazidas ao nosso Executivo para que a gente possa trazer... Aprovado por unanimidade dos vereadores, com exceção do vereador Ratinho Miguel, que está ausente por problemas de saúde. Coloco para apreciação do plenário a votação em bloco dos itens... eu vou solicitar novamente ao líder do governo para saber se existe interesse da votação em bloco dos itens 8 e 10 da pauta, uma vez que também são leis ordinárias propostas pelo Poder Executivo. Solicito, senhor presidente, colocação dos dois em bloco. Com a solicitação do líder do governo, coloco para discutir, discussão e votação do plenário, a aprovação da votação em bloco dos itens 8 e 10 da pauta do dia de hoje. Em discussão, para simplificar um pouco o entendimento, o item 8 trata de uma prorrogação da cessão da área do entorno do aquário de 36 para 60 meses, e a outra matéria do item 10 trata da autorização para que o município possa fornecer auxílio saúde, ou seja, auxílio no tratamento médico para acompanhantes dos enfermos também. Então, coloco em discussão a solicitação para votação em bloco. Para discutir isso. Pois não. Senhores, tem mais duas mensagens aqui importantes, que obviamente vai ter... Só a votação em bloco, viu, vereador? Sim, votação em bloco. E a discussão também em bloco. Eu estou colocando a minha ponderação nessas duas mensagens, porque são importantes, merecem o nosso voto de aprovação, mas eu tenho uma consideração aqui a fazer. É só eu votar em bloco? Ah, então tá, beleza. Favorável. Então, em votação, vereador Tucano, Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, Ratinho Miguel, Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias Daneg, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dudorinho, Tiago Cutz. Já tem parecer? As duas matérias já têm parecer favoráveis da comissão, com aprovação do plenário para votação em bloco. Agora sim, eu coloco em discussão as duas matérias que fazem parte dos itens 8 e 10 da pauta, em discussão e posterior votação. Em discussão, as duas matérias. Não para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador Fangueiro. Como eu falei, são duas mensagens importantes que vêm a essa casa, que merecem, obviamente, a nossa aprovação, porém, com alguma consideração, a gente tem que fazer, porque essa mensagem 57, que fala sobre as obras do entorno do aquário, isso aí já vem se estendendo por um tempo muito grande. Já se passaram 36 meses e até agora não foi concluído isso aí pelo governo estadual. Esse governo que assumiu agora não detém essa responsabilidade, porque é do outro governo. Eu me lembro, o ano passado, quando o senhor Beto Rich esteve aqui no Paranaguá, ele falou que seria 1 ano estaria concluído essas obras em torno do aquário. E agora estão pedindo, e o prefeito está indo, mais 24 meses, para completar 60 meses. Então imagine, senhor, até quando que nós vamos esperar pelos enlevos do governo para a nossa cidade? Não tem nada, não tem consideração nenhuma, porque é muito prazo. Ainda está pedindo para estudo dos projetos. Agora imagine até quando vai ser essa realização dessa obra. Por isso que Paranaguá já está cansado desses projetos mirabolantes estaduais sem conclusão, né? Aqui como exemplo, o Centro da Juventude, o prédio do Ministério Público lá na Estradinha, que só está um tapume lá e não faz nada,
o Centro Esportivo da Ilha dos Valadares, a Unespar, que até agora está se enrolando para tirar esses poceiros de lá, até agora não se resolveu, o viaduto inaugurado sem iluminação. Então, nós não podemos mais ser vítima do governo do Estado com relação às obras no nosso litoral. Nós temos que agilizar, não postergar. Então, eu acho que isso daí, a gente aprova, porque se não aprovar, daí que eles não fazem mesmo, mas eu acho uma falta de respeito com o nosso município, essa delonga tão grande por obras que precisam ser efetuadas, a obra do mercado do peixe que está lá parada, que está tudo em torno do mesmo pacote, e até agora vai esperar mais 24 meses. Então, vamos esperar. Essa lei sobre o tratamento fora do município, né, eu acho que veio assim disciplinar realmente o cuidado que se deve ter com o acompanhante, para aquelas pessoas que acompanham as pessoas em tratamento fora do município, e com essa lei veio regulamentar sem abuso para aqueles que precisam desse programa, vai ser melhor disciplinado, vai ser melhor estruturado. Então, tenho o meu voto de aprovação. Em discussão ainda, vereador Nilo. Vereador Edu, que solicitou primeiro, desculpe. Depois, vereador Tiago e vereador Nilo. Vereador Nagel e vereador Nilo. Vereador Edu. Senhor presidente, a mensagem 060, a qual regulamenta a concessão do auxílio para tratamento fora do domicílio de Paranaguá, sobre a responsabilidade da Secretaria de Saúde, um importante passo e não é a demonstração, é mais uma demonstração da postura, da forma que o prefeito Marcelo Roque tem para com a comunidade parnanguara, num quesito tão importante e tão fragilizado como é esse, a questão da saúde. Essa demonstração de respeito, ela endossa com essa mensagem que pede a aquiescência dos senhores vereadores, né? Até o momento, o município de Paranaguá não tem este referido auxílio, esse auxílio para com como falou o vereador Fangueiro, os acompanhantes das pessoas enfermas que vão até a capital, a questão do atendimento, então regulamenta dar alimentação, hospedagem, né, e também assistência aos acompanhantes. Essa matéria vem dar esta conotação da responsabilidade e do trato, do cuidado da administração do prefeito para com a área de saúde. Além, logicamente, como todos aqui sabem, mesmo que façam cara de paisagem, todos sabem da importância e da postura que o prefeito Marcelo Roque está tratando a questão da Secretaria de Saúde. Outro item, a mensagem 057, essa lei proveniente, uma solicitação, diga-se de passagem, deixar claro que é uma solicitação do governo do Estado para dar continuidade, logicamente, pegar o que não foi feito, executar as obras da realização das diversas obras no entorno do aquário. A citada lei, que se as obras previstas não fossem realizadas em 36 meses, ou seja, expirando até dia 30 de novembro deste ano, esta área ela retornaria para o município. E a pedido da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, logicamente capitaneado pelo governo do Estado, né, através também do plano da Paraná Edificações, solicitou ao prefeito municipal um novo prazo para a conclusão das obras. E certamente o prefeito Marcelo Roque, aproveitando esta aproximação, este convívio de respeito mútuo, governo do Estado, município de Paranaguá, solicita a esta casa esta prorrogação desses mais 24 meses. A gente fica espantado, a gente até
compactua, vereador Fangueiro, com a vossa colocação, respeito a vossa colocação, mas, infelizmente, a realidade de Paranaguá é essa. Por não ter a representatividade local, nós dependemos, logicamente, na maioria das vezes, e diga-se de passagem, da aproximação, da boa relação governo de Estado e prefeitura, e isto o prefeito Marcelo Roque está fazendo muito bem, né? Então, nesse trabalho conjunto, existindo essa cumplicidade, dando ao governo de Estado mais esses 24 meses, no total, como Vossa Excelência citou também, de 60 meses desde o início da vigência desta lei, para que o governo de Estado possa desenvolver as obras já elencadas, já propostas. Então, nós ficamos, logicamente, contentes dessa maneira que o prefeito Marcelo Roque está nessa proximidade com o governo de Estado, trazendo benefícios para Paranaguá, não somente, né, como esse encaminhamento, mas área de saúde, área de infraestrutura, área de segurança, as parcerias são grandes. E mesmo que, às vezes a gente ouça que talvez não seja dado o devido valor ao governo do Estado, todos nós sabemos da importância, todos nós sabemos da lesura do governador Ratinho Júnior, e mais ainda, da lesura, da forma transparente que o prefeito Marcelo Roque está desempenhando o seu trabalho frente à prefeitura. E mais, pedindo aos colegas vereadores esse voto de confiança para que possamos prorrogar por mais 24 meses este encaminhamento, essa mensagem, que é importantíssima para o município de Paranaguá, e não somente para o município de Paranaguá, para o litoral do Paraná. Ainda em discussão, vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, vereadora Sandra. Somente para complementar, eu acho algumas situações bem estranhas e diferentes em 11 meses de governo do Estado, e fico, assim, às vezes, fico confuso no que eu escuto. Ontem o vereador Gilson falou do Porto de Paranaguá e do controle de zoonoses, falando das deficiências do governo do Estado em 11 meses de governo, com a multa que teve no exercício anterior, no governo anterior, e que o governo até o momento, em 11 meses, não fez nada. O senhor comentou ontem. Hoje o vereador Carlos Fangueiro fala da deficiência do governo do Estado em pedir mais uma extensão de prazo que vai estourar agora em novembro, pedindo a benevolência dessa Câmara Municipal, e diz que, com tudo o que aconteceu em 11 meses, não seria praticamente certo dar mais um voto de confiança de 24 meses para o governo do Estado. E daí não sei quem que está do lado do governo do Estado nessa Câmara, porque esta Câmara toda, vereador, deveria estar do lado do governo do Estado, acreditando que pode ser melhor, confiando que o Estado do Paraná, onde nasceu o Paraná, em Paranaguá, que aqui nós precisamos dar a confiança. Se por acaso, não sei se a oposição está contra o governo do Estado, mas o que eu quero deixar claro é que eu não fui o governo do Estado, não fui o governo Ratinho Júnior, mas assim, acredito que o governo do Estado está se esforçando, e em 11 meses, nenhum resultado vai sair grandemente para se ver em todos os 7 municípios do litoral. Agora, 11 meses, vejo o governo do Estado apanhando praticamente da nossa Câmara Municipal em alguns comentários, que parece que estou vislumbrando o mesmo acontecimento como aconteceu com o nosso governo municipal, que no segundo mês já estava apanhando. E continua apanhando até hoje da oposição. Então, assim, confiança é algo a ser construído. Trabalho, quando se sobe a serra, como o senhor secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, pede uma confiança à Câmara Municipal, vereador Carlos Fangueiro, no mínimo, a nossa parte como maior Câmara do município do litoral, maior Câmara Municipal do litoral sendo o município de Paranaguá, no mínimo a gente tem que falar, não foi dado nenhuma chance para o senhor. O senhor está com 24 meses
e cumpra o papel da cidade de Paranaguá. E parece que eu não vejo isso, parece que a oposição virou contra também o governo do Estado, agora eu acho que é independente do governo do Estado também. Mas tem o meu voto de apoio. Tá bom. Senhores vereadores, mais uma vez eu vou lembrá-los que cada um tem o seu momento de externar a sua opinião, o seu pensamento, quando vocês pedem para discutir, lá na tribuna, na hora da discussão da matéria, na hora da justificativa de voto. Então, vamos respeitar uns aos outros, para que a gente possa continuar em harmonia, independente que as ideias divirjam. Próximo vereador a discutir, vereador... a matéria está sendo votada em bloco. Normalmente, são 4 que estão discutindo. Seguindo a analogia das outras sessões, eu estou abrindo para outros discutirem também. Então, não vou limitar em 4 a discussão, porque são 2 matérias que estão sendo votadas em bloco. Nas outras sessões também fiz isso. O próximo vereador a discutir é o vereador Nagel, que é o 4º. O vereador Luizinho Maranhão pediu para discutir, também será atendido. E se mais algum vereador quiser fazer a discussão, será atendido também. Ok? Desde que não queiram discutir os 19, né? Tá bom. Tá. Vereador Nagel. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho aqui um requerimento. Esse caso do entorno do aquário, eu creio que eu, vereador João Mendes, vereador Edu, vereadora Sandra, vereador Josias, sabe muito bem. Eu creio que o vereador Adriano já pegou uma parte também desse processo. E isso se arrasta já por muito tempo. Essa aqui é a terceiro pedido de prorrogação, e até 2016 nada aconteceu. E entrou um pedido para até 2019, nada aconteceu, mudou o governo. Então, eu estou feliz porque até aqui tem aqui um requerimento que este vereador fez e foi aprovado por todos os senhores, pedido de informação sobre o andamento das obras do entorno do aquário. Isso foi no mês de junho. No mesmo mês, eu levei em mãos para o secretário Márcio Nunes. E prontamente ele me encaminhou ao doutor Milka, que tomou as providências, explicou o caso da empresa que realmente quebrou, faliu, abandonou. E estavam tomando providência já numa nova empresa para poder dar continuidade a essas obras. Agora, é questão de responsabilidade. O que nós vamos fazer? Não aprovamos e volta para o município e vai ficar completamente parado, abandonado? Ou vamos dar esse voto de confiança ao governo, que está mostrando muito bem o interesse por Paranaguá, que as coisas estão acontecendo? Falaram sobre o Centro da Juventude. Esse vereador tem o documento em mão, já foi lido aqui, que no início do ano vão reiniciar as obras. Eu acho que o entorno do aquário tem que ser relevante. Tem que dar esse prazo de mais 24 meses, até porque termina agora, dia 30 de novembro, o prazo. E se terminar, volta para o município e vai continuar abandonado, porque no momento o município não tem condições de gastar 6, 8 milhões de reais para fazer o entorno do aquário. Então eu creio que deveria ser realmente aprovado, deve ser aprovado esse pedido, para que em 24 meses, eu fiquei preocupado quando falar que em 60 meses, eu estava conversando com o ex-vereador Mário, e falei assim, estou preocupado, porque mais 5 anos, mas não é, 60 meses incluindo os 36, então é 24 meses para fazerem a obra no entorno do aquário. Eu acho que está de bom tamanho. Ninguém tem varinha mágica para até dia 30 de novembro concluir esse trabalho. Então, eu creio que meu voto é favorável e eu estou realmente estou convicto que dessa vez a obra do entorno do aquário vai ser realizada. Ainda em discussão, vereador Luiz Maranhão. A discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente. Oi. Senhor presidente, precisa pôr retorno aqui, presidente. Retorno. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir a sua gentileza, o senhor que nos trata tão bem, que o senhor, quando chama a atenção do vereador que interfere outro, cite o nome, porque eu me comporto. Eu não faço essas coisas. Eu me sinto, sabe,
Mas tudo bem. Eu vou atender a sua solicitação, mas de uma forma assim, bastante amargurada, vereador. Fica, depois de tantos anos nessa casa, ter que fazer reprimendas a companheiros, fica uma situação bastante constrangedora. Mas, se for a exigência dos nobres, irei fazê-lo daqui para frente. Não se amargure, presidente, porque são sempre os mesmos. Então, veja bem, presidente, eu quero fazer uma análise de tudo o que está acontecendo e o vereador Nilo comete um equívoco quando ele fala 11 meses. Não são 11 meses, são 10 meses de governo. E muita coisa foi feita. Eu não tenho oportunidade de usar a tribuna hoje, porque não tinha orador, estava em Curitiba. Tivemos uma conversa boa com o senhor Alex e tem muitas coisas boas para acontecer para Paranaguá. A fala do pessoal com relação ao governo são coisas pertinentes, não são uma crítica, é um levantamento de algo que deve acontecer e que deve ocorrer. Agora, eu lamento que o querido líder do prefeito, o vereador Edu, fala que quem tem respeito é o Marcelo, o governador. Não, quem tem respeito com o prefeito é o governador, né, que está pagando uma dívida que já era para ter sido pago pelo candidato a senador dele, o Beto Richa, e pela candidata a governadora que ele apoiou, o Alvará. Já era para ter pago por eles. Então, quem está respeitando a cidade é o governador Ratinho Júnior, que está saldando a dívida e que muitos projetos têm para essa cidade. Então, é apenas uma análise de respeito, porque esse prefeito desconhece respeito. Aliás, nem sabe o que é isso. Basicamente, é esse que precisa ser esclarecido. Quem está tratando a cidade com o devido respeito, até pela votação expressiva que ele teve no Estado e em nossa cidade, é o governador. Obrigado, presidente. Pois não, vereador Gilson, o último a solicitar a discussão e o último a discutir. Obrigado, senhor presidente. Meu boa noite a todos. A questão não é governos, a questão é Paranaguá. Se durante muito tempo as pessoas ficaram adulando governos estaduais e não se preocuparam com a cidade, eu não posso lhe responder, vereador. Eu respondo pelo que eu faço agora e, mesmo apoiando o governo, se o governo tem uma responsabilidade para com o município, nós vamos cobrar. Porque confiança se conquista, não se compra. Então, a questão de cobrar o governo e, num sentido, o Estado do Paraná para com a dívida que ele tem com o litoral e Paranaguá, que é grande. Não é desse governo. Mas durante vários governos, parece que as coisas foram passando e as pessoas não se preocuparam. Então, eu gostaria de saber o porquê. Eu me preocupo com a cidade. Eu faço aquilo que eu gostaria que todos os representantes fizessem por Paranaguá. Cobrar o governador não é criticar o trabalho dele. Quem sabe algumas coisas, o governador nem saiba que estejam acontecendo aqui em Paranaguá. Falar de infraestrutura e de respeito ao governo é quando o secretário Sondra Alex faz uma reunião do Voe Paraná e não vai um representante de Paranaguá. E isso é desrespeito com o governo do Estado, que está investindo no município de Paranaguá. Na questão do controle de zoonose, já foi multado, o governo já foi multado, e eu falei porque não estou vendo nenhum trabalho sendo feito à cidade a respeito disso. Voltando ao tema aqui do TFD, vários municípios menores que Paranaguá, a qual vão buscar o tratamento, principalmente contra o câncer, na capital, já tinham convênios com as casas de apoio. Paranaguá não tinha. Cidades aqui do litoral tinham convênio com as casas de apoio. Paranaguá não tinha. É um passo importante? Ótimo. Talvez a cara de paisagem seja por quanto tempo isso demora a acontecer aqui no nosso município. Talvez a cara de paisagem seja porque as pessoas que deveriam trazer uma explicação e a representação daquilo que é a vontade popular, talvez não tenham nem lido a matéria antes de chegar aqui na sessão. Então, eu voto a favor e acredito que cobrar do Estado o que é de responsabilidade dele não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Em votação, as duas matérias em bloco. Vereador Adilson Soarizella Tucano. Pois não, vereador. Use daqui o da presidência. Isso aí. Boa noite a todos. Mas a gente aqui ouvindo aqui, eu estou meio quietinho aqui, mas a gente não pode aguentar, viu? Certas coisas a gente não pode deixar de não falar. Claro que, com todo o respeito, nós vamos votar favorável, mas a gente sabe que é um desrespeito do governo mesmo. Não adianta. Eu voto favorável para não deixar correr a revelia o negócio.
mas que o entorno lá está abandonado e que nós temos que chamar a atenção do governador, isso daí sem dúvida. Sem dúvida. Eu voto favorável, mas jamais eu posso me calar nessa situação. Nós precisamos acionar ele e que ele respeite a nossa cidade, a cidade mais antiga do estado do Paraná. Tomara que ele não seja igual esses governadores que passaram por aí. Eu espero, peço a Deus, a gente pede a Deus que ele faça um bom trabalho e que olhe de frente para a nossa cidade. É isso que nós desejamos. Agora não adianta ficar aqui fazendo média, um para lá, outro para cá, que isso daí não adianta nada para a nossa cidade. Nós queremos coisas concretas para a nossa cidade. Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Adriano Ramos. Justificativa de voto, presidente. Pois não. Presidente, eu me recordo em 2013, Vossa Excelência também estava presente na sessão da Câmara Municipal, onde foi apresentado pelo então governo Beto Richa o projeto em 3D, coisa fantástica de outro mundo, né, vereadora Sandra? Eu fiquei impressionado. Mas o senhor Beto Richa, infelizmente, tem uma dívida gigantesca, pagar mais, porque jamais vai ser governador do estado, pelo que deixou de fazer e por tudo que ele vai responder ainda. Então, eu acho que é a terceira vez que eu voto essa prorrogação desse espaço para o governo do estado. Mas eu voto com confiança. Confiança do governo que tem dado resposta cedo aqui para Paranaguá e para o litoral. Então, vamos votar favorável, porque nós acreditamos que a esperança, né, renasceu novamente para que essa obra tão importante para Paranaguá, para o turismo de Paranaguá, possa ser finalizada. Favorável. Ok. Vereador Alex Alves. Nagel. Fangueiro. Ratinho Miguel ausente. Vereador Edu. Vereador Fábio Santos. Nóbrega. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. Justificativa de voto, presidente. Pois não, vereador. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos os presentes. Eu quero aqui dar os parabéns ao prefeito por regulamentar o projeto de lei 5448, que é sobre o TFD, o auxílio para tratamento fora do domicílio. E, como disse o professor Frangueiro, também quero agradecer que eu fiz 2 solicitações, solicitando ao prefeito que regulamentasse esse projeto, e hoje ele é uma realidade. Então, a gente fica muito contente de saber que um pedido da gente foi atendido na questão de saúde, porque muitas pessoas estavam sofrendo muito pela falta do auxílio. Com relação ao governo do estado, fazendo parte do mesmo partido do governo, a gente vai estar sempre independente também, cobrando, porque nunca tivemos cargos com governo nenhum e vamos ficar bem sossegados, e é uma coisa que a gente nunca vai querer ficar batendo no governo, batendo em todo mundo para querer cargo. Favorável, vereador? João Mendes. Josias. Luiz Maranhão. Nilo Monteiro. Sargento Orley. Sandra Dudorinho. Tiago Cutz. Pois não. Senhor presidente, meu voto será favorável. Acho que nós sabemos do problema. O problema está aí, a obra está abandonada há bastante tempo. E o que nós não podemos fazer é esperar passar o prazo de 30 de novembro, que é quando termina, e daí gera-se um problema muito maior. Então, estendendo mais 24 meses o prazo para que termine aquela obra do entorno do aquário, vamos aguardar, esperamos e confiamos que o governo execute, termine aquela obra o mais rápido possível. E quanto aqui ao auxílio do TFD, também muito importante, a gente sabe o quanto é complicado ao paciente que tem que sair do município para receber o seu tratamento. Parabenizo também o vereador Jaime e mostra, vereador Jaime, que o senhor está alinhado ao prefeito Marcelo Roque, que não tem perseguição, mostra que o senhor, quando traz boas ideias, o prefeito acata. Isso é bom, não é engraçado, vereador, isso é bom, é saúde pública. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Senhor vereador Jaime, senhor vereador Fangueiro, esse é o caminho. Conversar com o prefeito para as coisas boas. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes as matérias dos itens 8 e 10 da pauta. Os itens 11, 12, 13, 14 e 15 da pauta é a votação da redação final de matérias que nominam
que denominam próprios municipais, que foram votados ontem nessa casa. Então, é a redação final das cinco leis que já foram votadas em primeira, em segunda discussão, e agora é a redação final. Eu coloco agora, essa aqui, a mesa coloca para apreciação do plenário a votação em bloco das 5 matérias, dos itens 11, 12, 13, 14 e 15. Em discussão, a solicitação da mesa. Em votação, vereador Tucano, Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, Ratinho Miguel, ausente, Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias Daneg, Luiz Maranhão, Nilo Monteiro, Sargento Orley, Sandra Dodorinho, Tiago Cutz. Aprovado, então, o plenário aprovou, então, para votar em bloco os itens 11, 12, 13, 14 e 15, que são as redações finais dos projetos que denomina Edna Maria Garcia Domingos, Leonardo Mamed do Rosário, Marcelo Ribeiro, Claudinei Rodrigues Bonifácio e José Coelho. Todas são sugestões de ruas e logradoras, para sejam que denominem ruas e logradores da cidade. Então, em discussão, a redação final dos 5 projetos. Em votação, Tucano, Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel, Fangueiro, Ratinho Miguel, ausente. Edu, Fábio Santos, Nóbrega, Gilson Marcondes, Jaime da Saúde, João Mendes, Josias Daneg, Luizinho Maranhão, Nilo Monteiro, esse que vos fala, favorável, Sandra Dorinho, Tiago Cutz. Ok. Aprovaram por unanimidade as redações finais dos 5 projetos. Agora, em discussão... Gostaria de rolar o meu requerimento para a próxima sessão. Então, o senhor vai solicitando a retirada para que seja votado numa próxima sessão. Ok. Questão de ordem também, senhor presidente. Pois não. Gostaria que o meu também ficasse para a segunda-feira que vem. Ok. Então, os 16 e 17 foram retirados pelos seus devidos autores. Então, em discussão, o requerimento, o item número 18 da pauta, que tem como objeto a discussão e votação do requerimento protocolado sobre o número 3.425/2019, autoria vereador Adriano Ramos. Em discussão a matéria. O autor não vai discutir. Então, vereador Nilo. Presidente, estranho o autor não discutir, mas o autor gosta de pegadinha e eu também gosto de pegadinha. Vai ser uma brincadeira boa, então. Eu queria apresentar aos nobres pares que ontem na casa tivemos uma discussão acalorada pela situação dos pedidos de informações da CAGEPAR. Então, os pedidos de informações que o vereador Tiago Cutz acabou trazendo à casa, ontem trouxe aí uma média de 9 oradores, numa discussão aí, algumas até desnecessárias e outras muito acaloradas. E hoje vejo praticamente o mesmo pedido do vereador da oposição, querendo saber perguntas como: houve algum percentual negociável, a palavra negociável, entre o prefeito e a empresa da taxa de esgoto? Houve o que no aditivo 17º? Então, assim, quando ouço desta maneira, e essa escrita excelente do líder da oposição, me deixa meio intrigado. Porque o líder que fala uma coisa, mais ou menos não é este líder que eu vejo na rede social dele. Michael, peço que coloque o vídeo, por favor. Então essa vergonha que esse esgoto que a empresa Paranaguá Saneamento está fazendo com o povo Paranaguara. Péssimo serviço, faturas altíssimas e esgoto que não é tratado.
E a gente tem que fazer justiça. A empresa veio para cá com um novo diretor, que é uma pessoa assim, que atende a gente com um respeito assim, Adalberto, é bacana a gente ser atendido dessa forma. Então, assim, tem resolvido as situações. E aí vem para cá e vive esse pesadelo. A empresa Paranaguá Saneamento destrói o asfalto e não refaz. O problema não são os funcionários da empresa, quem está conduzindo a empresa aqui, dirigindo. Nós não vamos parar. Nós vamos para cima até rasgar esse contrato e queimar a empresa pública. A empresa veio para cá com um novo diretor, que é uma pessoa assim, que atende a gente com um respeito assim, Adalberto, é bacana a gente ser atendido dessa forma. Então, assim, tem resolvido as situações. Presidente, esses relatos são do Facebook do vereador. Esses relatos são das suas explanações diárias. Aí eu vejo que tem uma inconsistência nos seus pedidos, porque o senhor bate na empresa e assopra. O senhor cobra e descobra. O senhor constrói e desconstrói. Quem o senhor está defendendo? A empresa ou a população? Porque pelos seus vídeos está claro que não é a população. Ainda em discussão a matéria. Pois não, vereador. Senhor presidente, para discutir, vereador, eu acho que o trecho do vídeo ali que o senhor pega ali, existe um equívoco. Existe um equívoco. Eu vou explanar para o senhor. A questão do atendimento que ele recebeu da diretoria da empresa é quando ele vai até a empresa e a empresa o recebe com educação cordial. Ele não está falando do serviço e da cobrança que está sendo prestado na rua. Por isso que o senhor poderia pegar o vídeo completo para não ter esse tipo de edição. Então, uma coisa é o atendimento quando eu vou até o local na empresa. Outra coisa é o atendimento na rua. Agora, promessa de campanha do senhor prefeito em acabar com a cobrança de 80%. O que ele sabia já na época de campanha que não poderia fazer. O que ele não poderia fazer. Vereador. Então, senhor vereador, entenda uma coisa. Perguntar o que foi negociado na questão de dar a anuência, aqui pergunta aqui sobre o fato do contrato ir até 2045. Foi o atual prefeito que fez esse aditivo? Claro que não. O senhor está coberto de razão. Agora, se o prefeito anterior fez e esse prefeito deu uma anuência, ele assinou embaixo que o outro prefeito fez. Sim, senhor. O senhor precisa ir até o Google e ir lá e procura o que significa anuência. Procure o que significa anuência. Quando você está dando uma anuência a um documento, você concorda com ele, em gênero, número e grau. Você anuiu o que o outro fez. Então, aqui o requerimento é simples. Ele pergunta se a empresa de saneamento aqui, se houve alteração do prazo de encerramento do contrato de concessão que acaba em 20 de agosto de 2045. A outro questionamento é se o prefeito, como havia dito que ele acabaria com os 80%, se ele negociou com a empresa de saneamento a redução do percentual máximo de cobrança, que é de 80%. E até faço um relato aqui, a cobrança de 80%, se os metros cúbicos não fossem cobrados de 10 em 10, de 10, depois de 1 a 10, de 10 a 30, as pessoas conseguiriam pagar. O problema é que a pessoa às vezes consome 1 metro cúbico, tem que pagar 10. E os 80% em cima do que a pessoa não usou, está massacrando a população. Então, qual que é o problema de a gente ter essas informações diretamente do Executivo? Ainda em discussão, vereador Edu. Vereador Tiago vai discutir também? No caso aqui agora, o vereador Nilo já discutiu, o vereador Gilson já discutiu, o vereador Edu será o terceiro, tem mais um que pode discutir, que é o quarto. Então será... O autor ele só perde a condição só vai perder a condição dos 6 minutos. Terá 3 minutos para discutir. Uma vez que tivesse... Não está no regimento, vereador, mas eu já...
Bom, mas matérias controversas o presidente decide. Então o autor, o propositor terá o direito a discutir, mas será... Não, mas aí é só 4 agora. Daí é só 4. Vamos lá, vamos parar de brincadeira? Vereador Edu. Em discussão, vereador Edu. Fernando, Jaime, parar de falar. Obrigado. Presidente, é uma interpretação, é como vem o vento, né? Se quiser, interpreta de uma forma, se não quiser, interpreta da maneira adversa. Senhor presidente, o encaminhamento aqui, né, ele é colocado, seu prefeito negociou. Lógico, essa palavrinha negociou, né, ninguém é ingênuo, é uma palavrinha capciosa, baixa, poderia ter colocado, logicamente, outra forma, mas país democrático é assim. Em dizer, senhor presidente, que ele faz a indagação, se o prefeito negociou a empresa Paranaguá Saneamento, a redução do percentual. Mas a baila, o mote da discussão, não somente na casa, mas principalmente nas redes sociais, é a questão, ultimamente, nos últimos dias, a questão da anuência. Daí vem determinadas pessoas que, logicamente, querem o vento a seu favor, né, e parece que não sabem interpretar. A questão da anuência só pode deixar de ser dada à nova empresa se ela não puder cumprir um dos seguintes itens. Falta de capacidade técnica. Anuência não dar-se-á por falta de capacidade técnica, falta de idoneidade financeira e regularidade jurídica e também regularidade fiscal. Na hora que o prefeito Marcelo Roque, que estão imputando a ele, que ele perdeu um momento ímpar, que é isso? Em sã consciência sabe que é politicagem daquela chula. Ele não podia fazer outra coisa, porque a empresa nova que absorveu a anterior, ela tinha comprovação, ela podia se estabelecer porque ela atendia todas as prerrogativas legais. E o prefeito não podia, de forma nenhuma, deixar a cidade... Daí, o que eles queriam seria o quê? Deixar a cidade sem água. É isso, não precisa ser muito tempo, mas por pouco tempo deixar a cidade sem água, sem o abastecimento, sem a entrada da nova empresa, que deu legalmente as condições necessárias, legais, necessárias para dar continuidade com o contrato. É isso, por isso que foi dado a anuência pela atual administração. Mas quem não quer ver, nunca vai ver. E não esperamos também outra coisa. Mas para a população, e será, vereador Luizinho Maranhão, isso será explanado para a população de Paranaguá exaustivamente. Último vereador a discutir, vereador Adriano Ramos. Presidente, se o vereador Nilo tivesse essa garra para fiscalizar o Poder Executivo como anda atrás das minhas postagens, né, verificando meu Facebook, seria, acredito que o prefeito Marcelo Roque ia trabalhar um pouquinho mais pelo município. Se tivesse essa garra, mas não tem, né, infelizmente. Senhor presidente, ali foi um recorte da fala, eu estou falando das pessoas, dos funcionários, e não deste contrato. Inclusive, para quem vive falando e acabou dizendo que eu não... Presidente, posso continuar? Pode. Expressões pessoais é na tribuna, presidente. Tem que avisar o vereador. E assim, presidente, se, presidente, eu estava agora e cheguei atrasado na Câmara Municipal, porque eu estava lá no Parque São João 2, onde moradores me chamaram, e novamente, são ligações que ainda estão irregulares, mas que houve pedidos para serem feitas. A empresa disponibilizou agora uma barraca
para poder fazer o cadastro e as pessoas poderem ter a água. Só que estavam querendo tirar a água para fazer o cadastro, para depois religar. Eu entrei em contato com a empresa, e a empresa se comprometeu a partir de amanhã fazer a religação. Então, eu não estou aqui para defender a empresa, eu estou aqui para defender os interesses da população. Esse é meu interesse. E eu sou chamado a todo momento pela população para poder defender os seus interesses. E assim, presidente, para deixar claro hoje, registrar nessa casa, quando foi o Conselho de Regulação deu parecer contrário para que o prefeito assinasse essa anuência, o prefeito Marcelo Roque ignorou o conselho, que era deliberativo, e após a assinatura, o prefeito Marcelo Roque manda para a Câmara Municipal um projeto de lei tirando os poderes do Conselho de Regulação. Estranho, não é? É muito estranho. Passou deliberativo somente para consultivo, e aí houve aquela demissão quase na sua totalidade. 6 dos 7 conselheiros pediram demissão. Então, assim, senhor presidente, eu estou do lado da população porque, na semana retrasada, eu fiz uma denúncia de suposto crime ambiental na Polícia Ambiental. Inclusive, aquele vídeo ali, vereador, eu acompanhando a Polícia Ambiental, Cagepar e IAP, na elevatória do Nilson Neves. Também fiz uma denúncia na Polícia Federal de suposto crime ambiental. Então, eu defendo a minha população. Por mais que vocês recortem a minha fala, não coloco como um todo, né? Eu vou continuar meu trabalho, porque eu não devo de satisfação para ninguém, sim para o meu povo, da qual me elegeu, e espera deste vereador que fiscalize realmente o que a empresa tem realizado aqui no município. E eu vou continuar. Pode trazer vídeo, pegadinha, pode fazer o que quiser, pode pedir aí para os seus parceiros, né, disseminar fake news, como foi feito no áudio, que eu não sei de que... Vereador, em votação o requerimento do vereador Adriano Ramos. Vereador Adilson Soares Zella. O senhor quer justificar? Pois não. A gente votou agora, antes dessa votação, a mesma situação no governo do Estado. E a gente está dando oportunidade para o governo do Estado sobre o entorno do aquário. E a gente está vendo agora essa votação, esse pedido do Adriano Ramos, com todo o respeito, é viável. Mas nós temos que dar uma oportunidade, porque o prefeito está fazendo de tudo para poder ajudar. Eu acredito que a gente que acompanha, claro que são oposição, tem o direito de cobrar, né? Tanto é que eu tenho certeza que vai votar todos os favores, todos a favor. Todos os vereadores vão votar a favor. Mas eu tenho certeza que a polêmica é essa, é questão política. É questão política. Um quer resolver de um jeito, outro quer resolver do outro, entendeu? Isso aqui é normal. Só que a gente fica constrangido, porque é esse sistema de dia a dia aqui entre nós, entendeu? Agora, veja bem, o debate, para os senhores verem, o debate foi forte, mas pode ver que vão votar tudo. Favorável. Todos vão votar favorável. Vereador Adriano Ramos, Alex Alves, Nagel. Para justificar, senhor presidente. Pois não, vereador. Vendo tudo o que está acontecendo, senhor presidente, eu acho que, em partes, o vereador Adriano tem razão. A empresa realmente incomoda, é absurdo, existem coisas que não dá para aceitar de maneira alguma. Mas a maneira, o comportamento, claro, todo mundo sabe que o vereador Adriano é pré-candidato a prefeito. E as boas obras que o prefeito Marcelo Roque faz incomoda ele. A gente sabe disso, quanto pior, melhor. E ele bate muito nessa tecla. Ele esquece de avisar a população que os 3 anos de aumento que a empresa pediu e o prefeito Marcelo Roque não concedeu, já está em 37,5%. O consumidor já está tendo uma vantagem de 37,5%, e só fala na redução, só fala na redução de taxa. Esquece que isso é uma redução. Nós poderíamos estar pagando água e esgoto 37% mais caro, e não estamos pagando. Deveria falar, ter essa dignidade, falar isso aí para a população.
Vereador favorável? Carlos Fangueiro. Justificativo, senhor presidente. Pois não. Olha, eu vejo o requerimento como uma solicitação, como qualquer outro requerimento. Eu só não posso conceber o sarcasmo com referência aos comentários que você faz. Quando foi apresentado ali o vídeo, no entender de um bom entendedor, viu que é uma sutileza da parte da empresa. Porque nós debatemos essa empresa todos os dias. Todos os dias tem reclamação. Mas não teve uma vez que a gente fosse lá reclamar. Ontem eu estive lá, inclusive. Eu fui atendido mal. Fui atendido muito bem. E fui encher o saco. Porque demandas, como o Adriano falou, nós estamos a favor da população. Então nós vamos lá. Agora, não é pelo simples fato de dizer que nos atendem bem que nós estamos defendendo a empresa. Nós estamos defendendo a sutileza, a educação e o respeito que deve ter com aquilo que nós fomos lá formalizar como um pedido da população. Isso tem que ser respeitado. E o vento é compreensível pelo lado que tende. É óbvio que nós sabemos que o vento está para o sul, nós não vamos designá-lo. Vereador favorável? Vereador Ratinho Miguel. Ratinho Miguel ausente e vereador Edu. Não, o senhor já discutiu, vereador. Fábio Santos. Vou justificar, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Sandra, população aqui presente. O que está difícil de entender, que eu preciso que entenda, que é o seguinte. Dizem que o administrativo, então, da Paranaguá Saneamento é bom, o operacional não é bom. E quem comanda o operacional não é o administrativo? Esse elogio para quê? Se quem comanda o operacional, que é de quem reclamam, é o administrativo, e o administrativo leva elogio. Então, eu acho que a gente precisa ver, porque eu acho que a intenção é só mostrar o lado mal, assim, do prefeito, e o que era para mostrar da empresa, defende o administrativo, é atendido bem, sai na propaganda, no comercial, e o povo, quando leva a pior o povo, aí diz que daí não é culpa do administrativo, é operacional, mau serviço. Daí. Então, a empresa é dividida em 50%. Obrigado. Favorável ou contra, vereador? Favorável. Nóbrega. Pode discutir, presidente. Vai justificar, vereador. Justificar, perdão. Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem que a manifestação era sempre proteger o prefeito. Agora, proteger até o Gabriel Antunes aqui de informação é incrível e é bonito como se manifestam. Nilo perdeu um tempo tão grande que poderia ser mais útil, com ideias, como o senhor é inteligente, mas colocou um vídeo que, sinceramente, foi pura maldade e perdeu esse tempo. Infelizmente, essa discussão não leva a nada e mostra o quanto a nossa Câmara está cada vez mais atrasada em situações assim. Nós precisamos, sim, questionar, é nosso dever. A partir do momento que os vereadores não for a favor da população e super proteger o prefeito, como está acontecendo nessa casa, sinceramente, tem que acabar com a Câmara Municipal. Isso não é representação. Isso não é representar o povo. Afinal de contas, alguém está falando algo demais aqui? Respondam. Alguém está devendo aqui? Agora é feio e é medíocre aqui, ou uma politicagem, como foi falado, chula, é você fazer politicagem durante a campanha, prometendo algo que não cumpre. Favorável. Nóbrega. Favorável. Gilson Marcondes. Jaime da Saúde. Justificativa de voto, presidente. Pois não, vereador. Eu acredito que, olha, vereador Adriano, o senhor está incomodando mesmo. Realmente, os caras não têm o que fazer para fazer uma coisa dessa. Eu acho que a melhor coisa, eu vou fazer até olhando para aquela câmera lá, a melhor coisa que o prefeito tinha que fazer era chamar os pré-pagos, os pós-pagos, e dizer para eles, vamos fazer uma coisa, vamos realmente falar a verdade, vamos dizer que a gente errou, e em 2045 a gente resolve isso. Aí em 2045 a gente senta, negocia uma taxa realmente que o povo não pague essa taxa abusiva e vamos resolver isso de vez. Porque vai até as eleições ele tentando colocar a culpa em outras pessoas, porque na verdade o prefeito disse, você que é eleitor da Folha do Litoral, amanhã você vai ver, taxa de esgoto tanto, prometeu um monte de coisa e cadê? E cadê? Como é que vocês vão falar isso aqui? Como é que vocês vão justificar isso aqui para o povo? Ele disse isso. Ele disse isso. Vereador. Favorável, vereador.
João Mendes. Josias. Não se encontra. Luiz Maranhão. Primeiro, parabenizar a Câmara pela coerência em aprovar o requerimento de ontem e aprovar esse requerimento de hoje. Esclarecer ao líder Edu, o que o senhor falou das anuências, ali são pré-requisitos obrigatórios. Converse com daí a doutora, está aqui o João Mendes, são pré-requisitos obrigatórios. Agora, o fato é o seguinte, a grande maioria aqui deve ir para a reeleição. E vocês, amigos da base, vocês estão pagando um preço muito grande, defendendo o indefensável. Tenham coerência nisso aí. Isso é um problema do prefeito que assinou essa anuência, que podia resolver o prazo até 2045, podia resolver as questões de esgotos e podia também ter resolvido os valores exorbitantes, a forma de cálculo, porque ficou só Paranaguá para a anuência final. Ele podia ter feito essa composição e não fez. Isso é fato. E a população sabe disso. É fato isso. Fato. Então, parabéns pela coerência em aprovar um requerimento semelhante e favorável, presidente. Ok, vereador Nilo. Sargento Orley. Sandra Dodorinha. Aprovado. Tiago Cutz. Para justificar, senhor presidente. Pois não. O senhor já não discutiu? Não. Justifica, vereador, desculpe. Senhor presidente, é preciso parar com essa mesquinhez, é preciso parar com essa irresponsabilidade de vender para a população a inverdade. Esse contrato é uma herança que nós recebemos, nós também recebemos, assim como o prefeito, assim como o vice-prefeito também recebeu, assim como os secretários, assim como nós todos aqui recebemos, senhor presidente. Herança de gente, inclusive, que fez isso lá atrás, tem gente aqui que era cargo na época e não questionou. O que foi pactuado, senhor presidente, não foi prorrogação, isso é fato. Isso é coisa do ex-prefeito José Baca, filho. E outra coisa, o que foi pactuado nesse momento foi os investimentos que estavam atrasados e que agora estão sendo realizados, estão sendo pressionados para que a empresa faça. A empresa não é boazinha, a empresa não é boazinha e não se pode vender isso daí para a população. Ontem fizeram o carnaval pelo outro requerimento. Onde estão protegendo a Cagepar aqui? Estamos todos votando a favorável. Ontem cobrando e hoje cobrando. Parece que tem vereador que não pode ver uma situação e que essa oposição da oposição. Absurdo. Aprovada por unanimidade dos presentes, figura em pauta para a próxima sessão 6 projetos de número 5245, 5263, 5280, 5302, 5315 e projeto de decreto legislativo número 503/2019. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.